Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos que têm a sua Bíblia para abri-la no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Obrigado. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Tem 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhes Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que foi curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, o Senhor me trouxe essa história para nós falarmos aqui um pouco nesta noite. E aqui, essa história, ela está carregada de grandes mistérios e grandes questionamentos até nos dias de hoje. E eu tenho certeza até que quando Jesus venha, com certeza nós ainda teremos algumas dúvidas com relação a esse grande milagre. Mas eu tenho certeza se ele está aqui porque houve um propósito. E foi da vontade do Espírito de Deus que nós venhamos receber dele essas instruções e essas informações as quais Deus nos deu. Estamos aqui diante de um milagre, dos 7 milagres que Jesus realizou, pelo menos registrado no livro de João. Então aqui o Senhor disse: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Havia uma festa que estava iniciando, e há quem diga talvez seja uma das mais importantes festas judaicas, a festa dos tabernáculos. E ali Jesus e toda a multidão estavam se preparando para aquele grande momento. A cidade estava fervilhando de judeus, de pessoas de várias partes do império, para ali festejar aquele grande momento festivo. E ali, diz a palavra, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda.
tendo 5 pavilhões. Havia 2 pavilhões principais que tinham o mesmo tamanho. Um é chamado Pavilhão Norte, que tem aproximadamente 2.800 anos de existência. Havia o outro pavilhão, que é o Pavilhão Sul, que na época de Jesus já tinha 200 anos que tinha sido construído. Ou seja, na época de Jesus, aquilo já existia. E esses tanques eram usados para que as pessoas se purificassem, para entrar dentro do templo. A água também daqueles tanques era utilizada para poder lavar também as ovelhas, para apresentar os sacerdotes aos sacrifícios. E também muitos estavam ali na grande expectativa de receberem da parte de Deus alguma coisa. E pessoas que vinham de várias partes, de todos os lugares, levavam também os seus enfermos, os paralíticos, cegos, mancos. Pessoas deficientes não poderiam entrar no templo. Pessoas enfermas não tinham autorização de entrar no santuário. Então todos eles eram deixados ali. E quando terminava a festa, os seus entes queridos pegavam os seus enfermos e levavam para casa. Mas do lado de fora da muralha, dos muros de Jerusalém, havia também outros tanques. E esses tanques, eles foram construídos pelos romanos. E os romanos construíram aqueles tanques, e ali havia uma grande, alguma crendice mística ali com relação àquela água, aquelas águas, como se aquelas águas tivessem algum poder curativo. E havia uma divindade grega que também era adorada pelos romanos, que era um deus chamado Esculápio. Quando você olhar num jaleco de um médico, você vai ver no bolso do jaleco dele, da roupa do médico, da médica, você vai ver ali o cajado de Esculápio. Ou seja, é um cajado com uma serpente enrolada. Isso é por causa daquela divindade, né? É um deus que era adorado pelos gregos, e de acordo com a mitologia grega, Esculápio era filho de Apolo. Então, ele era adorado e era reverenciado como um Deus que trazia cura. Então, havia muitos judeus ali que também tinham essa expectativa e acabou sendo influenciados por esse lado místico que os romanos trouxeram para Jerusalém. Então, há quem diga, há historiadores que afirmam que o que aconteceu, o que ocorreu, foi ali naquelas proximidades. E Jesus chegando ali, havia certamente um número muito grande de pessoas doentes, pessoas de todo tipo, sofrendo todo tipo de problemas. E aqui nós podemos observar o que ocorreu. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. E quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então ali havia essa crença de um anjo que vinha e mexia, movimentava as águas. E quando as águas eram movimentadas, qualquer pessoa que tocasse naquele momento do agitar, eram imediatamente curadas, independente dos seus problemas. Os arqueólogos, eles até afirmam que aonde que há hoje lá, apenas resquício, né, daquilo que tinha, havia um arcoduto que entrava água devagarinho dentro daquele tanque. Então ali havia naturalmente um mover. Mas isso é apenas um estudo. Mas nós vamos atentar aqui por aquilo que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que havia um anjo do Senhor. E eu creio. Deus,
poderia agir dessa forma, ou poderia ter também um lado místico acontecendo naquele momento. Mas a verdade é o seguinte: esse paralítico já tinha 38 anos que ele não tinha nascido assim, mas estava vivendo dessa forma há 38 anos. E Jesus, ele chegou perto dele e identificou. Ele identificou que ele estava vivendo assim. E quando viu deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, como que ele sabia? Jesus não pegou o prontuário dele para saber. Jesus não foi informado por ninguém. Então isso mostra a divindade de Jesus. Isso mostra a capacidade, porque o Evangelho de João, ele demonstra que Jesus é Deus. Ele é Deus. Então aqui, nessa passagem, nesse versículo, nós observamos, pelo relato de João, que Jesus, ele tem a mesma capacidade e os mesmos atributos de Deus. Um Deus que consegue saber o que está acontecendo antecipadamente com a pessoa. Amém? Ele conhecia muito bem a vida daquele homem. Ele sabia que ele estava sofrendo há muito tempo. E ele fez uma pergunta maravilhosa: você quer ser curado? Você quer ser curado? Meus amados irmãos, parece uma pergunta até mesmo óbvia, mas há um propósito dentro disso. Jesus ali, ele fez uma pergunta, aquele homem quer ser curado, mas por quê? A pergunta seria tão simples, a pergunta é uma pergunta óbvia, a resposta mais simples ainda. Mas por que Jesus, ele faz essa pergunta? Quer ser curado? É claro que ele queria ser curado, mas pode ser que aquele homem tinha se acostumado com o problema que ele estava vivendo. Há muitas pessoas assim, né? Há muitas pessoas assim que às vezes acostumaram com seus problemas e acham que é um karma, acham que é uma cruz, acham que isso aí faz parte do seu destino. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus manda te perguntar: você quer ser curado? Você quer ser abençoado por Ele? Você quer ser alcançado pela misericórdia de Deus? Então aqui o Senhor Jesus, ele disse, o homem, o enfermo, ele queixou dizendo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, porque quando a água fica agitada, pois enquanto estou indo, sempre desce outro antes de mim. Então, pelo relato desse homem, com certeza havia um movimentado das águas mesmo, porque ele deve já, pela forma que ele expressou, ele já presenciou algumas ocasiões. Então, toda vez que a água era movimentada, não tinha como, ninguém poderia ajudá-lo. Então aqui, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam que, para que você possa entrar nas águas movimentadas de Deus, você tem que depender somente dele, não de ninguém. Porque ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te conduzir a entrar nas águas movimentadas do Espírito. Ninguém. Não tem dinheiro, não tem amigo, não tem ninguém que pode lhe conduzir no estágio onde que Deus ele quer que você esteja. Não tem ninguém. Jesus ele quis dizer em outras palavras, o que faz a diferença, o que vai produzir a cura para você, não é a água. Não é a água. Ele estava focado na água, não é a água. O que vai mudar a sua vida não é a igreja. Não é as suas amizades, por melhor que seja. Não é pelo conhecimento que você já obteve pela palavra, por mais que você já tenha obtido. O que vai realmente mudar a sua vida é você saber que o único que pode fazer alguma coisa por você é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente Ele. E Ele realizou essa grande graça na vida deste homem, mas ele disse: ninguém se lembra de mim, ninguém se compadece de mim. E depois a história, os historiadores dizem, Eusébio, Flávio Josefo, eles dizem que depois desse episódio, Adriano, o imperador, mandou construir um templo ainda mais majestoso ainda para Esculápio, dando a ênfase que foi aquela divindade que tinha realizado aquele grande sinal. Mas quem realizou foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então aqui o Senhor Jesus,
ele diz: e ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Irmãos, a cura daquele homem não foi paulatinamente, não foi gradativa. Ele não foi curado. Imagina como o corpo dele estava atrofiado, sem músculos. 38 anos sem movimentação. Fica sem fazer exercício para você ver. Fica em cima de uma cama 1 mês para você ver que seus músculos desaparecem. Imagina 38 anos. A Bíblia diz que instantaneamente, imediatamente, aquele homem salta de pé, com todo vigor, e tem força para pegar a sua cama. E saiu andando. A cura foi imediata. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus que fora curado: é sábado, e não é te permitido carregar o leito. O homem respondeu: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então aqueles fariseus eram tão hipócritas e fingidos, que estavam se preocupando não só pela cura que aquele homem recebeu, mas pelos pequenos mandamentos pelas quais Jesus já estava jogando por terra ali. O sábado não foi criado para o homem, não foi criado para que nós possamos nos tornar escravos dele, mas o sábado foi dado para o homem desfrutar na presença de Deus. Quem está me entendendo? Amém? E aqui o Senhor Jesus, ele disse: o homem respondeu, e então lhe perguntaram: quem é este homem? E ele disse: mas um homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha retirado, sendo que havia uma grande multidão naquele lugar. E eu vejo outra verdade, outra coisa interessante aqui nessa passagem. Irmãos, nós precisamos de depositar a nossa confiança exclusivamente no Deus Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que estão confiando muito em coisas triviais, sem importância. Nós devemos confiar somente em Deus. Aqueles que colocam a sua fé em homens, aquele que coloca a sua fé em política, aquele que coloca a sua esperança em coisas desta vida, a sua esperança está completamente falida. Não há esperança para você. Mas aqueles que confiam no Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, esse é a vida, e vida com abundância. Deus, ele tem milagre para realizar na vida de todo aquele que crer no seu nome. E aqui a Bíblia diz que aquele homem recebeu o milagre da cura e não fazia ideia quem tinha o curado. Não fazia ideia quem tinha o curado. Imagina só, perguntaram: quem que mandou você pegar o leito? E quem te curou? Eu não sei, não faço ideia, porque tinha tanta gente aqui. Como que você não sabe? Eu não sei. Ele simplesmente chegou perto de mim e falou assim: você quer ser curado? Eu falei que ninguém tem pena de mim. Ele falou assim: toma o teu leito e anda, eu estou aqui. Eu não sei qual é o nome dele. A multidão é grande, ele se parece com qualquer um. Ele sumiu aqui, eu não sei quem é. Irmãos, muitas das vezes nós, quando chegamos na presença de Deus, chegamos, arrebentados, chegamos arrebentados. Vamos na igreja através de um convite, de uma pessoa, ou até mesmo atraído diretamente pelo poder do Espírito, e chegamos ali com aquela expectativa de receber alguma coisa. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele vai ao nosso encontro. E nós, naquele momento, pela pureza e abertura do nosso coração, Deus, ele vai e opera milagres e realiza o milagre na nossa vida, te proporcionando aquilo que você estava tanto almejando. Mas pode ser que no início da nossa jornada, no início da nossa caminhada, pode ser que você possa ter recebido alguma coisa dele, mas você ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo perfeitamente. Tem muitas pessoas que já foram até curados por Deus, mas ainda não vivem na presença de Deus. Eu conheço pessoas que receberam grandes sinais, grandes milagres na presença de Deus, foram literalmente curados, mas não foram renovados pelo poder do Espírito Santo. Não nasceram de novo ainda. Quem está me entendendo? Amém? Jesus, ele curava todos. Jesus chegava em aldeias e curava todos ao mesmo tempo.
Ele não perguntava, você é um bom judeu? Você cumpre toda a lei? Simplesmente ele curava todos. Mas ele mesmo disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Havia um ao seu lado, mas apenas um reclinava a cabeça no peito do mestre. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui nessa noite. O Senhor Jesus, Ele quer fazer uma obra gloriosa na sua vida. Ele quer curar a sua paralisia. O texto fala claramente que a causa dessa paralisia foi o pecado. O texto é claro. Jesus disse, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. É interessante que o pecado, ele sempre causa paralisia, né? Lembra do paralítico que havia 8 anos sobre uma cama, que os seus amigos se compadeceram, arrancando ele pelo telhado, colocando diante de Jesus? Jesus olhou para ele e diz assim, perdoados estão os teus pecados. Aqueles que estavam ao seu lado, ao seu redor, que são os religiosos e fariseus, eles pensaram, disseram assim, arrazoaram em si, que diz assim, pensaram, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus, fazendo uma leitura dos pensamentos daqueles homens, Jesus disse, para que vós saibais que o Filho do Homem não somente tem poder para perdoar pecados, eu te digo agora, paralítico, levanta e anda. Na mesma hora ele foi curado. Então aquele homem, certamente o que estava causando aquela paralisia, aquela enfermidade na vida dele, era o pecado. Meus amados irmãos, o pecado, ele tem o poder de paralisar você. O pecado, ele tem o poder de neutralizar você. Você pode estar dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vendo as águas de Deus sendo movimentadas e talvez até receber alguma coisa. Mas você precisa, após receber o grande milagre, você precisa de ter um encontro com Jesus. Amém? Precisamos de ter um encontro com Jesus. E sabe como que nós podemos encontrarmos com Jesus? No templo. Claro que não é um templo feito por mão de homens. Amém? Mas aqui fala literalmente. Olha só, mais tarde Jesus o encontrou no templo. Então observe que aquele homem, que era um paralítico, se tornou um homem tão grato a Deus, que estava na igreja, no templo, no santuário, glorificando a Deus. Então isso mostra que aquele homem não somente foi agraciado pela bênção de Deus, mas também foi grato ao Senhor para poder buscá-lo. Ele estava lá, no templo, adorando o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele estava lá. E quando ele estava no templo, quem apareceu para ele? Jesus. Ele olhou para Jesus, ó, eu estou te conhecendo. Foi você que me deu a palavra. Eu sei, foi eu. E está tudo bem, estou tudo ótimo. Eu estou curado. Eu estou maravilhoso, olha, eu estou perfeito. Pois bem, então você presta atenção. Não peque mais, para que não aconteça coisa pior para você, com você. E ali ele soube que quem estava falando com ele era Jesus. Meus amados irmãos, para que você possa ter uma visão clara do reino de Deus, para que você possa ter uma visão clara quem é Jesus realmente para você, você precisa de se tornar o templo do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade, é o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade de revelar para nós, no nosso espírito, quem é Jesus. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, sem ainda ter se tornado um templo do Espírito Santo de Deus, ele vê o reino de Deus ainda parcialmente. A mente dele foi iluminada, mas a vida dele não foi transformada. Ele tem conhecimento, mas ainda não tem graça. Ele recebeu uma bênção de Deus, mas continua ainda à beira do caminho como o cego Bartimeu. Então Deus, ele quer se revelar aos seus filhos. E nós precisamos de entender uma coisa, que o nosso Senhor Jesus, ele é o único que pode fazer alguma coisa por mim e por você. Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer.
Meus amados irmãos, as águas serão movimentadas através do poder do Espírito Santo. E no momento que você abrir a tua alma, abrir o teu coração, quando você chegar na casa de Deus, deixa os seus problemas lá fora. Quando você chegar na casa de Deus, abra a tua alma, o teu coração, rasga a sua alma, não as suas vestes. Fale com Deus Todo-Poderoso: Senhor, eu estou aqui. Eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. De forma nenhuma eu aceito servir um Deus tão grande, mas viver uma vida tão minúscula, tão apequenada. Senhor, eu não aceito, Senhor, estar na tua presença, mas ainda não foi liberto de certas coisas. Há pessoas que estão na presença de Deus, mas ainda não alcançaram a verdadeira libertação. Há coisas que estão amarrando você, está atrasando o teu caminho. E nós precisamos de entender uma coisa: o pecado, ele tem o poder de engessar você. Ele não deixa você crescer, não deixa a sua musculatura espiritual desenvolver, não deixa você alçar voos mais altos diante do Deus Todo-Poderoso. Mas Ele quer que nós venhamos ter essa experiência gloriosa com Ele. Ele quer que você venha mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você venha ter um envolvimento pessoal com Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, há muitas pessoas que procuram vários meios e métodos para encontrar a felicidade na sua alma, ou talvez um pouco de alívio para a sua alma atormentada. Ah, pastor, eu tenho um mentor, uma mentora espiritual, sabe, pastor, que está me ajudando muito. Eu quero te dizer uma coisa: que a mentora espiritual, o mentor espiritual, que talvez você pague ele todo mês, não vai resolver nada para você. Não há psicólogo nesta face da terra que poderá saciar o desejo da sua alma e nem curar as feridas que estão abertas dentro da sua alma. Nós temos toda a ferramenta necessária, e é o Espírito de Deus que tem o poder de fazer esse grande milagre. Por isso, meus amados irmãos, aquele homem tinha sido curado, estava no templo, mas ainda não tinha o conhecimento quem era Jesus. E há pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas ainda não tiveram nenhum encontro verdadeiro com Jesus ainda. Por quê? Porque o seu caminhar ainda é comprometido. Amém? O seu caminhar é ainda comprometido. Ainda está tomando água em conta-gotas, ainda não tem desfrutado do melhor de Deus na sua vida. Deus, Ele quer derramar fonte de águas vivas sobre você. Amém? Fonte de águas vivas. Há pessoas que muitas das vezes têm acreditado muito em certos líderes religiosos, têm acreditado numa peça de roupa ungida, num copo de água ungido, ou até mesmo no óleo ungido, mas não têm depositado a sua fé na palavra de Deus, no próprio Senhor Jesus. Jesus estava dizendo para aquele homem: o que faz a diferença não é a água que movimenta, mas é o Deus que movimenta. O que faz o milagre sou eu, é Jesus que é o milagre. Ele que é o milagre. O nosso Senhor Jesus, Ele é o milagre que nós precisamos para a nossa própria vida. Amém, meus irmãos? E a palavra do Senhor nos diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: veja que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Olha que testemunho. Irmãos, quando uma pessoa liberta, quando uma pessoa, ele está dentro do templo alimentando, e quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e se torna o templo do Espírito Santo, ele se torna um testemunha para poder falar para outras pessoas quem é Jesus. Pessoas olham para você e te conheceram antes e te conhecem agora. Você era uma pessoa difícil de lidar, você era uma pessoa nervosa, bruta, violenta, temperamental, guardava ódio no coração, rancor na alma, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de deficiências. Mas agora você teve um encontro com Jesus, e de repente você deixou de ser aquela pessoa melancólica, azeda, problemática, e agora o amor está brotando na tua alma. Agora você está exalando o cheiro da rosa de Saron e o lírio dos vales, e as pessoas olham para você e perguntam: o que aconteceu com você? É porque eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus, ele é transformado. Quem tem um encontro com Jesus, ele é mudado, ele é moldado. Quem tem um encontro com Jesus,
não é possível ele continuar vivendo na velha vida que ele vivia antes. Então aqui eu vejo tantos mistérios nessa passagem, e nós não temos capacidade de desvendá-los todos, mas eu tenho certeza de uma coisa: se João ele colocou esse exemplo desse grande milagre para mostrar que Jesus é Deus, isso é suficiente para nós entendermos que foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Deus, ele sabe dos seus problemas, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece a sua paralisia, ele te chamou mesmo você sendo um pecador e ainda no pecado, para que ele pudesse transformar você em imagem e semelhança dele. E a palavra do Senhor nos diz: e quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Irmãos, tem pessoas que parece que não têm noção, parece que as suas orações não têm nenhuma eficiência na realidade, porque da forma que verbalizam, na forma que dialogam com Deus Todo-Poderoso, parece que Deus ele está tão distante, ou talvez tão ausente, ou tão preocupado com tantas coisas, que não faz nem noção daquilo que você está enfrentando. Deus, ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece os caminhos pelos quais nós temos trilhado. É ele que te escolheu, ele te viu, ele viu aquele homem naquela situação, e sabia quanto tempo ele estava vivendo aqui daquela forma. Eu quero te perguntar aqui nessa noite: você quer ser curado? Você quer abandonar aquilo que está entristecendo o Espírito de Deus, para que Deus ele possa te autorizar a você a alçar voos mais altos diante da presença dele? Você quer realmente entregar sua vida ao Eterno, entregar sua vida completamente nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, e certamente você vai ver o que Deus vai fazer por você. Nós temos a ferramenta, nós temos todos os mecanismos, que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Quantas pessoas sofrendo? Quantas pessoas sofrendo? Quantas pessoas sofrendo no mundo das drogas, na bebida, no pecado? E muitas das vezes a igreja de hoje não tem tido sabedoria e não tem tido jeito para poder lidar com certas situações, até mesmo dentro da casa de Deus. Não, leva ele para um centro de recuperação, porque a gente não trabalha com esse tipo de gente. Leva o fulano para lá, porque não tem jeito, enfia ele de remédio lá, não tem jeito. Irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é a solução do mundo, ele é a salvação do mundo. Amém? Nós precisamos de nos tornarmos testemunhas. Você é um testemunha de Jesus? Por onde você tem andado, você tem levantado o estandarte da fé, ou talvez a bandeira da fé, dizendo em alto e bom som: Jeová Nissi, Jeová é minha bandeira. Será que todos sabem realmente que você é uma vida, uma alma transformada, lapidada pelo poder do Espírito Santo? Será que nós temos feito parte de um organismo religioso, de um sistema religioso, mas realmente nosso coração ainda não foi queimado pelo poder do Espírito Santo? Meus amados irmãos, é um perigo muito grande estarmos dentro da casa de Deus, mas ainda estarmos em estado de perdidos. Jesus está chamando a sua igreja, ele quer te curar nesta noite, ele quer te libertar. Tem pessoas que têm um coração duro como diamante, petrificado como a rocha dura, mas o nosso Deus, a palavra de Deus, ela diz que ele é como um martelo que esmiuça a penha. Amém? Ele é como um martelo que esmiuça a penha. Então eu quero que os irmãos saibam que nesta noite, que Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, ele quer transformar você. Amém? Ele quer transformar. Quando você se tornar templo de Deus, você vai olhar para o seu próximo, você vai amar todo mundo. Você vai olhar para aquela pessoa que você pensava: eu não gosto dele, eu não gosto dela, é uma pessoa antipática, você vai passar a amá-lo. Você vai passar a orar por ele, por ela, você vai começar a interceder por ele, porque o amor de Cristo vai estar inundando a sua alma. O amor de Deus, ele vai inundar o teu coração. Meus amados irmãos, Deus não se preocupa
composição religiosa, mas ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não importa qual é o seu pecado, não importa o que você tem cometido, não importa o quão longe. Jesus morreu para as prostitutas, Jesus morreu para os ladrões, Jesus morreu para os homossexuais, Jesus morreu para o pecador. Jesus, ele veio salvar você do pecado e transformar sua vida em uma nova vida. Jesus, ele é a salvação do mundo. Se ainda há pessoas que olham para nós, para você, e ainda olham para você com olhar de discriminação, de rejeição, eu quero dizer para você que quando Jesus olha para mim e para você, ele não olha com esse olhar de punição, com vontade de acabar com você, acachapar a tua alma, não. Ele olha para você com um olhar de amor, ele estende os seus braços amorosos, com o intuito de amar você com toda intensidade, assim como olhou para Judas Iscariotes. Ele era um ladrão, ele foi um homem que traiu o Senhor, mas Jesus olhou para ele com um olhar de amor e disse: Judas, você é meu amigo. Jesus não era hipócrita, ele pregou contra a hipocrisia o tempo todo. Ele é verdadeiro, o amor dele para conosco é verdadeiro. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa: ainda que o mundo vire as costas para você, ainda que não tenha um ombro amigo para você se escorar, mas Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é a estrela da manhã, ele é o alfa, o princípio e o fim. Ele está conosco hoje e será sempre. É ele que te levanta, é ele que te perdoa. Você pode amanhã dormir chorando, lágrimas de sangue, mas a Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem alegria, diz o Senhor. Meus amados irmãos, quando nós olharmos para o nosso próximo, mesmo que nós não temos toda a esperança necessária de ver a conversão daquele indivíduo, mas saiba de uma coisa, que Deus é poderoso para converter o coração do coração do homem mais duro, mais petrificado que possa existir. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo, ele é chamado na Bíblia como um touro indomável, um homem difícil, personalidade difícil. Em nome da religião ele matava, era um homem que não tinha amor, ele só amava a religião dele, não amava aqueles que pensavam contrariamente, ele matava. E a Bíblia diz que a morte de Estevão foi concedida pelo mesmo. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, quando ele viu Jesus, quando ele ouviu Jesus, aleluia, ele caiu no chão. Ele viu o Senhor no meio do resplendor de glória, e como o sol do meio-dia apareceu para ele, ele caiu ao chão, e aquela voz, como de muitas águas, disse para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? E ele disse: Senhor, mas quem está falando comigo? Eu sou Jesus. Você está perseguindo meus filhos. Não persiga não, Saulo. Ele disse: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ah, meus irmãos, Saulo, ele saiu dali carregado, não enxergando um palmo à frente. Ele foi conduzido até a casa de Simão, e lá, ao mesmo tempo, Deus já estava falando ao coração de um servo, profeta de Deus. E ali Deus, ele falou com Ananias: Ananias, eu quero que você vá até uma rua, a rua chama direita, lá tem um homem chamado Saulo, na casa de Simão. Esse homem, ele é um homem escolhido, vaso escolhido meu, e muito padecerá pelo meu nome. Você vai orar para ele. Já tem 3 dias que está jejuando, já tem 3 dias que ele está orando, porque eu tive um encontro com eles há 3 dias atrás. Você vai orar, e quando você orar, eu batizarei ele com meu Espírito Santo e com fogo. Quando Ananias chegou lá, colocou a mão na cabeça de Paulo, e ali ele foi e ministrou oração, e ele foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em novas línguas. A partir daquele momento, a visão dele voltou ao normal. Ele passou a enxergar Jesus não só como um grande mentor, mas como Deus, como Senhor, porque o Espírito Santo estava morando dentro dele.
Meus amados irmãos, Deus, Ele quer morar dentro de você, através do poder do Espírito Santo. Ele não quer que você fique dentro da igreja apenas somente como ouvinte, só se empaturrando de conhecimento, só se empaturrando de emoções externas, mas Ele quer que o seu coração sangre de alegria, diante do Deus Todo-Poderoso. Abra o teu coração, ainda que você não tenha força, ainda que você não está vivendo uma fase de grande desânimo da alma, clame ao Deus eterno, porque Ele vai ressuscitar tua alma hoje. Ele vai derramar águas purificadoras sobre o teu altar, e a você será limpo pelo poder da palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é grande e poderoso, irmão. O nosso Senhor Jesus é poderoso. Mais tarde Jesus encontrou no templo, aleluia. Tem quanto tempo você já foi batizado? Tem quanto tempo você está na presença de Deus? Tem quanto tempo você já recebeu um milagre de Deus? Tem quanto tempo você já recebeu e já tem testemunho para contar? Mais tarde, quem sabe seja hoje, aleluia, essa tarde, quem sabe seja essa noite, talvez seja hoje que Deus Ele vai revelar para você quem é Ele. Quem sabe seja hoje que o Espírito Santo Ele vai entrar dentro de você. Mas pastor, até hoje eu não fui batizado no Espírito Santo, até hoje, pastor, eu não fui batizado, o que está acontecendo comigo? Meu irmão, eu não sei te dizer, mas eu quero te dizer uma coisa: bate na porta, clame a Ele, fale com Ele, porque é um direito teu, é um direito nosso. Fale com Ele: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero me encher do teu Espírito, eu não quero dinheiro, não quero prata, não quero honra, não quero glória, porque honra e glória pertencem só àquele que está sentado lá no alto sublime trono. A glória pertence ao Senhor, mas a glória também vai ser derramada na vida daqueles que creem, naquele que teme, naquele que glorifica o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que Isaías, ele teve uma vida transformada e mudada. Era um profeta, era um homem escolhido, um homem predestinado, era um homem que foi escolhido pela mão do Eterno Todo-Poderoso. Mas no capítulo 6 do livro de Isaías, a Bíblia diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Essa palavra eu vi é uma teofania. Tel significa Deus, fania, manifestação visível de Deus. Ele teve uma visão de Deus, ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono, e as orlas dos seus vestimentos cobriam todo o santuário, e a sua destra havia anjos, seres, serafins, com 6 asas, e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra estava cheia da sua glória. E quando ele estava vendo aquela glória do Eterno, o anjo do Senhor, um serafim, ele foi diante do altar de Deus, e há um rio de brasas de fogo no altar de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. No capítulo 7 de Daniel, a Bíblia diz: ao redor do trono de Deus há um rio de fogo, e ao redor do trono de Deus há um outro rio de fogo. O serafim chegou, pegou uma brasa de fogo, e como a tenaz, ele veio e tocou na boca de Isaías. Quando aquela tenaz tocou e purificou ele, ele disse: agora estou preparado, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, meus irmãos, enquanto você não tiver o revestimento do Espírito Santo, vai haver timidez, vai haver ainda timidez na sua alma. Mas se o Espírito Santo tocar em você, se você for cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai usufruir de coisas sobrenaturais na presença do Senhor. Irmão, quando Deus ele quer fazer uma coisa, Ele não precisa de acadêmicos. Quando Deus quer levantar um profeta maior do que Elias o Tisbita, Ele vai no meio do campo, no meio de uma roça qualquer, Ele pega lá um boiadeiro, Ele pega lá um Eliseu, que está ali diante da sua junta de boi, e ali separa aquele homem para ser o maior profeta, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Você crê? Diga glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aonde que tem um coração quebrantado, Deus está ali. Aonde que tem um coração quebrantado pela presença de Deus, Ele está presente. Ele está presente. Pessoas me perguntam, e já falei aqui, me perguntam: quanto tempo você demorou para ser batizado no Espírito Santo? Eu falei: eu nunca busquei o batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia nem como buscar. Eu só sabia que muitas pessoas falavam em línguas. Mas eu estava no monte. Irmãos, você nunca será batizado com o Espírito Santo se você não estiver no lugar certo. E o lugar certo é na presença de Deus. Quem está me entendendo? Amém? Estava eu no monte, mais 2 amigos pastores, há mais de 20 anos atrás. Eu estava lá orando, um monte lá perto de Santa Luzia, eu não sei nem onde que é mais, estava lá.
De repente, o pastor Márcio foi para um lugar, o pastor Eduardo foi para o outro, eu fiquei num canto qualquer. Eu apenas não era nem obreiro, não era nada. Era apenas um salvo em Cristo Jesus, que estava ali desejoso pela presença de Deus. E de repente, eu estava orando, eu abri os olhos e vi um homem sentado com a perna cruzada, olhando para mim em cima do cupizeiro. Eu levei um susto, quase caí para trás. Eu olhei para o lado, o pastor Eduardo estava lá, o Márcio estava lá também. Eu falei, que negócio é esse? Esquisito. Eu levantei devagar, sem tirar o olho, e fui arrastando para trás assim, sem tirar o olho dele. Fui afastando. Eu falei, se eu virar o pescoço, ele voa em mim, sei lá. E eu fui afastando. Aí eu falei, chamei o nome de um deles. Falei, pastor, chega aí. O que foi, Marcelo? Tem alguém sentado aqui com o pinho olhando para mim. Eu estava num fogo tão gostoso, mas quando eu vi aquilo, meu coração gelou. Ele olhou e não viu nada. Mas ele identificou, falou assim, quem está lá é o capeta. Ele está aqui para impedir alguma coisa acontecer. Chegou, colocou a mão no meu peito. E o Márcio também, os dois orando. Irmãos, não demorou nem um minuto. O fogo do Espírito Santo desceu sobre mim. Falei em 5 línguas estranhas diferentes. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero dizer para você uma coisa. Quanto tempo você buscou? Sabe qual que foi a consequência do meu batismo com o Espírito Santo? Foi o desejo por Ele. O Espírito de Deus não vem na vida daquele que não tem desejo por Ele. Não tem. Se você tem desejo por Ele, Ele vai te sacudir. Ele vai te sacudir. Eu te pergunto, quando você está no momento de entrar na presença do Eterno, você fica ansioso? Olha, está na hora. Está chegando. Está chegando a hora de eu chegar na presença dEle. Você tem o seu horário para chegar na presença dEle? Ou quando você chega, já chega mais, de qualquer maneira, arrastando, aquela oração meia cansativa, aquela oração meia boca. Amém, pessoal? Vamos pedir a Deus para incendiar nossa alma. Vamos pedir ao Senhor para incendiar nossa alma, para colocar fervor no nosso coração. Vamos clamar a Deus até que Ele venha derramar sobre nós. A Bíblia diz que os apóstolos, ali em torno de 120, estavam reunidos no cenáculo. E durante 10 dias ininterruptos, eles oravam e buscavam a presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que no 10º dia veio o Espírito Santo e encheu todos eles. E todos foram batizados cheios do Espírito Santo. Então eu quero que os irmãos saibam que a coisa mais importante da nossa vida é o Espírito Santo. Mais importante do que o sucesso na sua vida sentimental, ou na familiar, ou no dinheiro. Não adianta nada você ter muito dinheiro, muita grana, você viver num palacete, ter dinheiro para viver 3, 4 gerações, mas a sua alma está partida. A sua alma está tão grande, irmão, que cabe o mundo inteiro lá dentro, ainda não sacia. Só Jesus pode saciar a sua alma. Só Jesus. Só Jesus. Eu fico pensando daqueles que pensam ainda viver ainda essa vida de uma forma regalada, descompromissada. Vocês conhecem a história de grandes homens popstar, pessoas que já tiveram oportunidade de cantar música de Deus, de estar cantando na casa de Deus, tiveram dinheiro para comprar ilhas, de ter todo tipo de mulher, comprar todo tipo e qualquer tipo de joias ou carros importados, ou viver ou comer a melhor comida. Nada era limite para eles. Mas a maioria deles só tinha um pouco de sossego na sua própria alma quando tinha um prato de cocaína diante dele, até que aquele prato de cocaína um dia o tragou. Por isso eu quero que os irmãos saibam de uma coisa. Muitas das vezes a gente tem uma visão completamente deturpada. A gente olha uma pessoa próspera financeiramente falando, e a gente acha que isso é sinônimo de bênção, prosperidade. Nem sempre. Às vezes a Cracolândia não está no centro de São Paulo, está em certos arranha-céus, em certos prédios de cobertura. E ali há muitas pessoas ali que tem tudo, aspas, mas não tem Jesus.
O problema do ser humano não é tecnologia. O problema do ser humano é o pecado. Esse é um problema. Amém? É o pecado. E Jesus, ele tem a cura. Jesus, ele tem a cura. Quando você for salvo em Cristo Jesus, você vai ficar satisfeito com tudo que você tem. O pastor David Ponchu, do Evangelho Pleno, na Coreia do Sul, ele falava e dava ordem. Em 1989, 1988 para 1989, ele deu uma ordem a todos os seus milhares de pastores: não, vocês não têm autorização para aconselhar casal. Problema de casamento não vai ter acompanhamento pastoral. Mas pastor, que negócio é esse? Não é estranho isso? E ele disse: mas se alguém nos procurar e falar, eu estou com um problema, eu estou querendo me separar, a cura para o seu relacionamento é oração. Ore. E depois, ore um pouco mais. E ore até melhorar. Quem me entende? Sim ou não? Mas nós queremos paliativos. Queremos encontro de casal que não muda a vida de ninguém. Até hoje eu não vi uma vida transformada. Mas uma pessoa... eu estou com um problema. Meu casamento. Começa a jejuar. Começa a orar a favor disso. Eu estou orando 1 hora. Ora 2. Até Deus transformar o seu coração e do outro também. 2 cheios do Espírito Santo, é impossível ter problema. Pessoas cheias do Espírito Santo não dão problema na igreja. Pessoas cheias do Espírito Santo é uma bênção. Quem me entende? Coloca uma pessoa cheia do Espírito Santo para trabalhar na tua empresa. Você vai ver que diferença que tem. Ele não fala mal do patrão, não fala mal do irmão, não fala mal do fulano, não fica fazendo montinho ali para poder levantar calúnia e defamação, falando mal do próprio trabalho dele. Não, ele é bênção. Porque o Espírito está brotando dentro dele. Ele tem Espírito. Ele tem vida. Um casal que ora, vive uma vida abençoada. Vive uma vida abençoada. Mas eu vou pagar um mentor aí, eu vou fazer um encontro de casais. Vai. Depois você me fala se você vai adiantar alguma coisa. Não vai. Filosofia não resolve nada. Palavra não resolve. Se isso resolvesse, a vida desses pastores estaria meio boa. E muitas vezes estão clamando algo para você que ele está precisando também. Vocês estão me entendendo? O que nós precisamos é o quê? Oração. O povo não quer buscar. Oração. Joelho do chão e buscar o Todo-Poderoso. E você vai ver o poder do Espírito fluir na sua vida. Você vai viver o melhor de Deus na sua existência. Porque Deus, ele tem milagre. Ele está te perguntando hoje: você quer ser curado? Mas a gente quer moleza, né? Eu quero. Então manda grana. Manda vitória. Sem pagar o preço. Não quero, eu quero ser abençoado maravilhosamente bem. Eu quero que tudo corra maravilhosamente bem. Mas eu não quero fazer nada, não quero jejuar, não quero orar. Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Ora por mim. Não é assim que funciona, amados. Usa a cabeça. Amém? Vamos entrar em batalha, vamos orar, vamos buscar. Quando você está na presença de Deus, Deus, ele te motiva. Eu disse aqui alguns dias atrás, é difícil, eu estou dizendo aqui, não é uma teoria, é difícil, é batalha grande. Para quem vive no campo da oração, há quem diga, tudo que você faz durante 31 dias consecutivos, aquilo se torna um hábito. Faça um regime durante esse período e aquilo se torna um hábito. Comece a orar durante 1 hora por dia, durante esse período, e aquilo se torna um hábito para você. Pastor, eu não tenho vontade. Mas claro, a sua carne nunca vai querer que você ore. Nunca. A sua carne odeia oração. A sua carne milita contra o Espírito.
Se você achar que um dia você vai acordar disposto, naturalmente, para poder se consagrar e buscar a face de Deus, você nunca vai, a não ser que você se esforce, a não ser que o desejo da sua alma seja tão grande, e Deus ele vai te ajudar nessa grande batalha. Quem me entende? Amém? Vamos colocar de pé?